Boa noite, irmãos. Lembrar de as crianças de 2 a 11 anos podem ir para a salinha. Surpresa para os irmãos, né? Hoje sou eu que estou aqui, né? Glória ao Senhor. A gente não pode estar aqui sem estar na dependência de Deus, né? Mas eu sou muito grata ao Senhor pela vida da igreja, porque quando eu estava meditando na palavra, orando, buscando do Senhor, Deus me falou assim: você está em família, essa é a família de Deus. Então, se eu estou em família, eu vou parar de tremer daqui a pouquinho. Glória a Deus, né, pela vida da igreja. Irmãos, assim, o Dia das Mães é um dia muito especial para nós, né? E o Dia das Mães, ele surgiu, primeiramente, nos Estados Unidos, em 1914, oficialmente, né? Que ele foi decretado oficialmente. No Brasil, ele foi oficializado em 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas, e ele colocou o segundo domingo de maio, então, como Dia das Mães, né? Na verdade, todo dia é Dia das Mães, não é mesmo? Todo dia. Mas a gente ter um dia especial para receber tão lindas homenagens, né? É muito bom. Que coisa linda essas criancinhas, né? Que encanto, como enche o nosso coração, né? E eu aqui como mãe, né? Sou mãe de três moças, 3 mulheres agora já casadas. Tenho 3 netinhos, por enquanto. E sou muito grata ao Senhor por toda a minha trajetória. Olhando para trás, eu cito, né, o texto lá de Lamentações: as misericórdias de Deus não têm fim, grande é a tua fidelidade, só pela graça do Senhor. Há poucos dias, uma das minhas filhas, lidando com a sua criança, ela falou assim: mãe, como você deu conta de 3? Aí eu falei para ela: misericórdia e graça do Senhor, né? Então, hoje nós vamos ver aqui alguns pontos que a palavra de Deus nos ensina sobre os propósitos e princípios de Deus para as nossas vidas como mães. Muita coisa nós já ouvimos, né? Tivemos há pouco tempo um simpósio de pais, muita coisa preciosa foi falada nesse simpósio. E sei que Deus tem muita coisa ainda para falar aos nossos corações. E eu quero, sim, em primeiro lugar, dizer que essa palavra arde primeiro no meu coração. Que eu tenho convicção, sou a mais necessitada de que Deus gere aquilo que Ele quer falar hoje no meu coração em primeiro lugar. Mas que Ele gere no coração de cada uma das mães, de cada uma dos presentes aqui hoje também. Vamos então abrir a nossa palavra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 e 15. Obrigada. A palavra diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Irmãos, percebem aqui como que Deus já nos fala do privilégio que temos de ser mães? Porque que quando Eva caiu em transgressão, Deus já poderia ter desistido dela. Como Tiago disse, ela tinha ali condições de optar pela obediência. Mas ela fez uma escolha errada e ela transgrediu aquilo que Deus pediu para ela não transgredir. Então, ali naquele momento, Deus já podia ter pensado assim: eu desisto dessa mulher, né? Ela não vai dar certo. Mas não, o Senhor preservou Eva, porque Ele tinha planos para a mulher. Ele tinha planos maiores dele mesmo e planos que Ele usaria a mulher nesses planos, amém? Então, pesquisando sobre a palavra mãe, eu achei algumas coisas interessantes.
No hebraico, a palavra mãe tem um significado mais profundo do que a mãe biológica. Ela carrega também ideias de origem, fonte de vida, proteção e formação. Por isso, queridas irmãs, vocês que não são apenas mães biológicas ou que não têm filhos biológicos, mas são mães de coração, vocês que são mães espirituais, também estão cuidando, formando e também têm uma missão. Na cultura do antigo Israel, a mãe era vista como aquela que gera e nutre a vida. A figura da mãe simboliza cuidado, compaixão e proteção. No hebraico, a palavra é formada por duas letras principais. Quem assistiu aquele seriado The Chosen lembra que Jesus, outros discípulos lá chamavam as mães de Ema, né? Então, são duas letras no hebraico. Essas duas letras, a primeira letra simboliza força, Deus, origem. E a outra letra está ligada à água, que simboliza vida e nascimento. Por isso, alguns estudiosos do hebraico veem na palavra mãe a ideia de fonte de vida que vem de Deus. Olha que maravilhoso, né? Mãe, fonte de vida que vem de Deus. Que profundo, que precioso. Entendemos então o privilégio que nós temos de Deus ter preservado a mulher. Amém? Mas eu também quero meditar com vocês em algo mais que o texto nos coloca. Ele nos diz assim: será preservada na sua missão. Eu creio que a missão de mãe, ela vai além de dar à luz filhos. Penso que precisamos nos ver como missionárias. Mas em que sentido? No sentido de não apenas gerar, cuidar, alimentar, ensinar, mas de trazer até os nossos filhos o reino de Deus. Amém? Todo pai e toda mãe deve dar aos seus filhos orientação, direção, regras e ordens. Isso é o natural, né? Todo pai, toda mãe, toda família, né, deve ter esses cuidados. Mas para nós cristãos, esse não deve ser o tema principal do nosso ensino, e sim Jesus e a obra que ele já realizou. E assim trabalha todo missionário no seu campo, né? E o campo de missão de uma mãe, ele é amplo e ele é longo, não é mesmo? Amplo porque ele contempla aqueles a quem mais amamos, aqueles com quem passamos mais tempo juntos. E longo porque ele dura anos, desde o ventre, né? Ali no ventre nós já podemos hoje estar ministrando o bebê, né? Já podemos estar louvando ao Senhor, abençoando, até a idade adulta, né? Mesmo depois que os filhos se casam, nós mães somos ainda conselheiras, né? Somos ainda exemplo. Então, esse campo de missão de uma mãe, ele dura anos, quem sabe até a morte. E nessa jornada, nós vamos formando uma geração que teme ao Senhor para abençoar outras gerações. Em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 13, nós temos uma história muito triste. Vamos ler ali. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor
e serviram a Baal e a Astarote. Irmãos, é muito triste a gente ver isso acontecer, né? Todo aquele povo que passou pelo deserto, que foi ensinado, que foi conduzido por homens de Deus, né? Após a morte de Josué e de toda aquela geração, veio essa geração que não conhecia o Senhor. É um perigo, né, isso acontecer. Porque hoje vivemos dias diferentes daquela época, mas há muitos deuses que são ídolos no coração dos nossos filhos. Há muitos deuses que tomam lugar do verdadeiro Deus nas nossas vidas. Ou na vida de nossos jovens filhos, né, que pode vir a tomar o lugar. Por isso, a importância da mãe e seus ensinos. Hoje, precisamos entender que existe um legado que precisamos passar para os nossos filhos, para que eles sejam a geração bendita do Senhor. Em Salmos 127, 3, lemos que os filhos, eles são herança do Senhor. Todos conhecemos esse versículo, né? Normalmente, quem deixa uma herança para alguém é uma pessoa de posses, bem rica, né? Dificilmente um pobre deixaria uma herança para alguém. Aqui nós lembramos, então, quão rico é o nosso Pai amado. E que nos tornou seus filhos, e dele recebemos essa herança, que é tão rica e preciosa para nós, os nossos filhos. Nós precisamos cuidar dessa herança com muito zelo. Essa herança não é material, mas é de pessoas a quem Deus está dando um reino eterno. E para fazermos isso, temos que centrar nossa vida em Jesus e na sua palavra, não nos conceitos e nas ideologias do presente mundo. O mundo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Amém? No texto de 1 Timóteo que vimos, Deus nos exorta que nós, mães, permaneçamos em fé, amor e santificação, com bom senso. Se assim não for, não conseguiremos cumprir nossa missão. Permanecer significa que nós já estamos em algum lugar, estamos caminhando, né? Permanecer é não desistir, não voltar atrás. Permanecer é deixar que o Espírito Santo nos encha todos os dias para produzirmos o fruto do Espírito. E por que eu falo deixar? Porque às vezes o Espírito Santo quer, às vezes não, ele quer, sempre, ele quer nos encher. Mas nós nos ocupamos, nos distraímos, damos mais atenção a muitos ruídos que nos distraem, coisas às vezes que são normais, naturais, lícitas, né? Mas que nós precisamos estar atentos para que sejamos cheios do Espírito Santo para produzir o fruto do Espírito. E o primeiro fruto, antes de eu falar dele, eu quero dizer que isso nos fará não apenas mães que ensinam com palavras, mas que possuem uma identidade em Deus, cujas características serão visíveis aos filhos e farão toda a diferença na vida deles. A identidade em Deus, ela tem que vir antes da missão. Nós precisamos lembrar que vivemos uma vida celestial e não apenas uma vida terrena. O primeiro fruto do Espírito é amor. E é até estranho, né, a gente falar que nós precisamos amar nossos filhos, porque de fato eles são e sempre serão alvos do nosso amor. Mas devemos lembrar que o amor é mais do que um sentimento. William Barclay, um comentarista bíblico, disse o seguinte: o amor é um sentimento tanto da mente quanto do coração. O amor diz respeito à vontade,
tanto quanto diz respeito às emoções. O amor descreve o esforço deliberado de nossa parte, que só pode ser conseguido com a ajuda de Deus. Portanto, o amor, ele vai além do sentimento e ele necessita ser cultivado. O amor diz respeito a dar, servir, manifestar. Amar é sacrificar a si mesmo. Qual mãe não se sacrifica? Podemos perguntar, qual mãe não se sacrifica? Aqui me lembro do texto de Isaías 49:15. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia! Glória a Deus por esse amor tão maravilhoso que nós recebemos, por esse amor tão maravilhoso que enche a nossa vida, enche o nosso coração. Em 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor é o caminho sobremodo excelente. O amor é o que permanece, juntamente com a fé e a esperança. Porém, é o maior deles. Que profundidade. Que maravilha a gente conhecer isso, né? A história nos conta sobre algumas mães e seu grande amor por Deus e por seus filhos e o legado que elas construíram na vida de seus filhos. Mulheres que criaram seus filhos no temor do Senhor, cumprindo sua missão, dia após dia, sem, no entanto, saberem o que eles seriam no futuro, mas tendo certeza e confiança nas promessas do nosso Deus. Moral Coffey foi uma dessas mães. Na sua vida simples, como uma cristã fiel, ela estabeleceu dentro de casa uma rotina familiar baseada em fé, disciplina e valores morais. Virtudes e valores morais fazem parte de uma boa educação, como já falei antes. É o normal em toda casa, né? Mas na casa dessa mulher, dessa mãe, isso incluía leitura da Bíblia, oração e uma forte ênfase na responsabilidade pessoal. A sua influência foi fundamental para ajudar a construir os valores, a base espiritual e a mentalidade que sustentaram toda a trajetória do grande evangelista Billy Graham. Falamos então da mãe de Billy Graham. Será que ela sabia que ele seria esse grande evangelista no futuro? Acho que ela desejava, mas saber ela não sabia, mas confiava que Deus faria essa obra nele, né? Certa vez, quando ela estava doente, ela disse ao seu filho: Deus nos conforta não para ficarmos confortáveis, mas para confortarmos os outros. Essa mãe, com a sua vida, deixou um legado para o seu filho. A história também nos conta sobre outra mãe, dentre tantas. Ela nos fala sobre Susana Wesley. Certamente muitos aqui conhecem, né? A história dessa mulher de Deus. Essa mulher extraordinária que foi Susana Wesley. Susana teve 19 filhos. Eu fico imaginando como que ela criou 19 filhos, né? Às vezes com 3, 4, nós já ficamos bem ocupados, né? E como será que ela tinha tempo para cumprir a sua missão de mulher de Deus? Aí podemos pensar assim, isso foi lá no século XVIII, né? Lá era diferente. Verdade. Mas será que era mais fácil do que é hoje? Né? Será que tinha coisas que a distraíssem, que movessem diferente na vida dela? Ela nunca abriu mão da sua intimidade com Deus.
e da missão de ensinar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Ela tinha como disciplina, todos os dias, se trancar no seu quarto por 1 hora, para estar em comunhão com Deus. Ele está falando aqui, será que a gente consegue fazer isso por 5 minutos? Ela, com 19 filhos, ela fazia isso todos os dias. Ela não abria mão dessa disciplina. E seus filhos já sabiam quando ela ia entrar para o quarto, pois eles já conheciam essa rotina dela. E quando ela saía, né, dali do quarto, a história conta que ela usava um avental, e às vezes ela levantava esse avental e pedia que os filhos passassem, um por um, debaixo desse avental. E quando eles passavam, ela orava e abençoava um por um. Não deixava de fazer isso. E 1 vez por semana, ela ainda tirava um tempo de fazer uma devocional, de ministrar a palavra para os seus filhos. Que mulher, né? Que mulher extraordinária. Essa foi a mãe de John Wesley e de Charles Wesley. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista Wesleyana. Ele chegou a pregar 42 mil sermões. Quantos sermões você já pregou, Tiago? 42 mil sermões. Charles Wesley compôs 9.000 hinos de adoração ao Senhor. A Inglaterra viveu um tempo de avivamento através do legado dessa mãe. John Wesley, certa vez, disse: eu aprendi mais do cristianismo com minha mãe do que com os teólogos da Inglaterra. Olha que tremendo. Houve uma vez que uma de suas filhas, ela queria fazer algo fora dos padrões de Deus. Aí, ao aconselhar a sua filha, ela disse: vá até a lareira e me traga um pedaço de carvão. A filha disse: não, mamãe, não há lareira? A mãe disse: pode ir, a lareira não está acesa, você não vai se queimar. Mas a filha respondeu: mamãe, eu vou me sujar pegando o carvão. E sua mãe disse: minha filha, é isso. O que você quer fazer pode não te queimar, mas vai te sujar com certeza. Que mãe preciosa, né? Sábia, dedicada, fiel ao Senhor. A história nos conta sobre essas mães tão piedosas. E muitas outras, né? Mas eu escolhi essas 2 para falar. E a Bíblia nos mostra outras mães extraordinárias que também deixaram um legado na vida de seus filhos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, pode colocar, por favor? Lê para mim. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Glória a Deus. Aqui é Paulo, né? Falando a Timóteo. Que recordação que ele tinha preciosa da mãe e da avó de Timóteo. Elas são um grande exemplo para nós. Elas ensinaram a Timóteo desde a infância as sagradas escrituras que o tornaram sábio para a salvação e para viver uma fé sem fingimentos. Uma fé que não precisa ver para crer. Uma fé que tem suas raízes firmadas em Cristo. Timóteo recebeu esse legado de sua mãe e tornou-se um verdadeiro discípulo de Jesus, dando continuidade ao ministério de Paulo. Quando Paulo olhou para aquela família, ele percebeu que havia algo diferente, algo autêntico. Ele viu aquela fé verdadeira, não fingida, uma fé que tem testemunho.
A fé verdadeira é aquela que grita na vida dos nossos queridos aquilo que fazemos, muito mais do que aquilo que falamos. A fé verdadeira, então, fala da nossa identidade em Deus. A fé verdadeira cria raízes nas promessas de Deus, ainda que não as vejamos acontecer a curto prazo. Amém? A fé verdadeira entrega, como Ana entregou Samuel e adorou ao Senhor com um lindo cântico. A fé verdadeira não abre mão de continuar aos pés do Senhor, se entregando dia após dia. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 18 e 19, nós lemos o seguinte, 2, 18 e 19. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ana tecia durante um ano essa túnica para Samuel. E no dia que subia com sua família a Siló para adorar ao Senhor, ela levava essa túnica para entregar a Samuel. Imagino eu que a cada ponto que ela tecia ali, ela estava orando, consagrando a vida de Samuel ao Senhor. Ela estava vestindo ele de vestes espirituais. Ana não se esqueceu dele, ela o entregou ao Senhor. Mas ela não se esqueceu dele. Mesmo à distância, ela guardava a vida de Samuel. Imaginem um menino que cresceu ministrando diante do Senhor. Tão lindo a gente ver as criancinhas cantando aqui. De vez em quando a gente vê algum post, né, na internet de alguma criança falando alguma coisa profunda de Deus. É tão lindo, né? E Samuel, ele estava ali ministrando diante do Senhor, ainda menino, e tornou-se juiz, profeta e sacerdote, ainda que ele não fosse da linhagem de Arão, mas ele precisou fazer sacrifícios, e era o sacerdote que fazia o sacrifício. Bendito o coração de Ana, que o ofertou ao Senhor. Amém? Lembramos também de outra mulher extraordinária na palavra de Deus. A mãe de Moisés, Joquebede. A figura mais marcante no início da história de Moisés. Todos conhecemos a história, né? Que o faraó, que veio um faraó depois, alguns anos depois que José morreu. E esse faraó não conhecia José, e ele viu que o povo de Israel estava se tornando muito forte ali no Egito, e ele teve medo que aquele povo tomasse o Egito. Então o faraó usou uma estratégia, mandou matar todos os filhos homens que nascessem a partir daquela data. Todos os meninos que nascessem, ele mandou que fossem mortos, né? Mas Joquebede, ela guardou Moisés, né? E mesmo com poucas falas registradas dela, suas atitudes revelam princípios profundos de fé e de vida cristã. Vamos ver rapidamente aqui. Primeiro princípio na vida de Joquebede: fé em Deus acima de todas as circunstâncias. Mesmo diante do decreto de Faraó, que mandava matar os meninos, Joquebede confiou que Deus tinha um propósito maior para o seu filho. Então, o que ela fez? Ela fez aquele cesto e, conhecendo a história, conhecendo, né, sobre o dilúvio, como foi que Deus orientou Noé para betumar a arca para que ela pudesse boiar nas águas, ela fez isso também. Ela passou betume ali naquele cesto, colocou Moisés e colocou o menino no rio, né? Então ela teve uma fé que Deus tinha algo maior, um propósito maior na vida de seu filho.
Segundo princípio, coragem em tempos de crise. Ela desafiou a ordem de Faraó e escondeu Moisés, mostrando que a fé verdadeira muitas vezes exige coragem prática. Foi o que ela fez, né? A coragem de colocar um filho ali no rio e desafiando, né? E se Faraó descobrisse o filho? Mas ela confiou em Deus, ela teve fé que o Senhor guardaria. Terceiro princípio, sabedoria nas decisões. Ela não agiu com desespero ao colocar o menino no rio, mas com estratégia e discernimento. Quarto princípio, entrega e confiança no controle de Deus. Aquilo que ela não podia controlar, ela confiou que Deus iria controlar. Quinto princípio, amor sacrificial. Ela abriu mão de estar com seu filho para salvar a vida dele, porque ela o criou. Deus, né, na sua grande compaixão e misericórdia e nos seus planos, né, Ele permitiu que ela mesma o criasse e amamentasse até que ele desmamasse. Mas ela teve que abrir mão dele, da presença dele com ela, para salvar a vida dele. Sexto princípio, influência espiritual no lar. Mesmo que por pouco tempo, como eu disse, né? Porque Moisés ficou com ela alguns anos. Ela plantou os fundamentos de fé na vida de Moisés. Sétimo princípio, esperança mesmo em meio à opressão. Vivendo sob a escravidão no Egito, Joquebede manteve viva a esperança no agir de Deus. Fico pensando que quando a gente passa, né, por uma opressão, problemas, a gente às vezes até perde a esperança, mas Joquebede não perdeu. Ela tinha esperança no agir de Deus na vida de Moisés. E que homem se tornou Moisés, né? Que homem ele foi. Às vezes a gente pensa assim, mas o Moisés transgrediu, Moisés estava velho quando Deus falou com ele. Isso já é com o Senhor. Enquanto está ao nosso alcance, aquilo que devemos e temos que fazer será feito. Porque a semente nós estamos plantando, estamos regando, estamos cuidando, mas o Senhor é quem vai colher, né? Quem vai colher aquilo ali. E Moisés, então, ele teve a sua própria experiência com o Senhor, quando a sarça ardia e não se queimava. Mas será que ele teria essa experiência se ele não tivesse sido fundamentado pela sua mãe? Uma vida de fé não depende de visibilidade ou reconhecimento, mas de atitudes firmes e constância na intimidade com o Espírito Santo e temor de Deus. Que legado, né, que essas mulheres deixaram. E tantas outras mães que poderiam ser citadas aqui. São mulheres que cumpriram a sua missão, porque permaneceram em fé, amor e santificação com bom senso. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer que, embora estejamos hoje falando de mães, o papel do homem é fundamental em um lar cristão. Davi escreveu no Salmo 144, versículo 13. Vamos todos acompanhar. Salmo 144, versículo 13. Acho que eu errei o versículo, mas eu vou ler aqui que eu tenho anotado. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. É 12, né? Versículo 12. Entendo aqui, irmãos, que as mulheres, como colunas, elas são as sustentadoras de um edifício. Para que servem as colunas? Senão para sustentar uma casa. Mas esse edifício, ele não pode ter só colunas. Ele precisa de cobertura. A coluna por si só
faz a casa ficar sujeita às intempéries. Por isso, meu querido irmão, pai, marido, seja a cobertura do seu lar, seja o sacerdote que zela pelo seu lar. Não descanse na missão da sua esposa, mas seja a força que a sustenta. Amém? E por fim, irmãos, eu gostaria de fazer aqui um convite. Porque eu hoje ouvi um cântico que nós cantamos muito aqui, que ele diz assim: em resposta a ti, há uma ação, me render a ti. Irmãos e irmãs, queridas mães, vamos nos lançar em Deus, vamos almejar um legado, vamos aperfeiçoar nosso legado, vamos nos santificar, porque Deus tem planos maiores que nós não conhecemos. Contemplem seus filhos, queridas mamães, olhem para eles e vejam um Moisés, um Timóteo, uma Débora, uma Esther, amém? Homens e mulheres usados por Deus e formados por você, que permaneceu e permanece em fé, amor e santificação, cumprindo a sua missão. Amém? E se você está aqui hoje, ainda não se rendeu ao Deus, a tudo que Deus quer fazer na sua vida, esse convite é para você também. Eu não sei se há mães aqui que ainda não se renderam a essa missão, que ainda não se renderam a esse Deus maravilhoso, a essa rocha eterna que é Jesus. Mas Deus quer fazer muitas coisas em você e através da sua vida. E eu te convido a experimentar isso. Renda-se ao Senhor, entregue-se a Jesus, a nossa rocha eterna. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Enquanto a Eliane falava, o meu coração se enchia de uma alegria, de uma confirmação. Quanta graça, né? O Senhor deu a ela. E que testemunho ela tem sido para nós como mãe, né? Mãe das meninas, mãe espiritual, né? Que zelo com a palavra. E o que mais me marcou nesse legado é que esse chamado é para nós. E nós precisamos sempre renovar isso que o Senhor tem nos dado como missão. E nesse simpósio, né, dos pais, isso ficou muito renovado no nosso coração, né, essa missão. E o que mais me chamou a atenção, quando você falou da mãe do Billy Graham, na hora veio para mim Suzanne Wesley. Eu nem sabia que a Eliane ia compartilhar hoje, né? Então, assim, como confirmou, eu falei assim, que mulher magnífica, que mulher que entendeu o chamado dela, né? E passando por essas mulheres da Bíblia, o que mais me chama a atenção é que elas não criaram homens, formaram homens para serem destaque nesse mundo. A começar de Maria, né? Ela criou um homem simples, um carpinteiro, que mudou a história, porque obedeceu ao Senhor em todas as coisas. E o nosso foco sempre tem que ser mudado em relação aos nossos filhos, aos nossos netos, às gerações. Nós precisamos gerar filhos para o Senhor. Então, quando a Eliane falou do testemunho de John Wesley, né, quantos sermões ele fez, né, quantos hinos o irmão dele compôs. Então, é isso que marca as gerações. Nós fomos chamados a gerar filhos para a glória de Deus. Quando em Lucas 1, eu acho que é interessante os irmãos lerem em casa, relembrarem, né, a história ali, quando o anjo Gabriel chega para Maria e anuncia a vinda de Jesus. Ela fala, né, no versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Logo após, ela fica sabendo que Isabel está grávida, ela sobe para ajudar Isabel. Quando Isabel encontra com ela, João Batista estremece no ventre e ela fala, que honra vir aqui a mãe do meu Senhor. Bem-aventurado você, o fruto do vosso ventre.
E aí, o versículo 45, se os irmãos puderem colocar aqui para mim, Lucas 1, 45. Esse versículo é para todos nós, porque Joquebede, Maria, Isabel, mulheres que criaram filhos para o Senhor, elas creram. E Maria creu. Isabel vira para ela e fala assim: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, bem-aventuradas somos nós quando cremos que a nossa missão de mãe é que impacta esse mundo com a glória de Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça para conduzir os nossos filhos no Senhor. Em nome de Jesus. E eu só quero dar um testemunho, irmãos. Assim, a minha mãe está ali. E é uma alegria. Hoje eu vi o meu pai e minha mãe ali, né? Para mim sempre é uma gratidão estar pertinho deles. Mas eu aprendi muitas coisas preciosas com a minha mãe. Muitas. Mas eu nunca vou me esquecer de sempre encontrar ela ajoelhada, orando pela nossa casa. E a Kézia deu esse mesmo testemunho há uma semana lá na casa do Heber e da Vânia. É isso que impacta os nossos filhos, é nos verem dependendo do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos agracie com a graça e o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus.